Eu sou Josiana Souza e você está em mais um Caixa Preta. E hoje nós vamos abrir a Caixa Preta feminina. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para nós mulheres, que é o feminino ferido. Na verdade, o feminino ferido, ele não é só com relação às mulheres. A porção feminina dos homens, que a gente traz dos nossos cuidadores, que na maioria das vezes é uma mulher, né, a mãe, a avó, a tia, enfim, uma cuidadora. A mulher que educou ali no começo da vida, deixou algumas marcas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o feminino dentro de nós. Para as mulheres é uma porção um pouco maior, para os homens um pouco menor, mas ambos têm um feminino dentro de si, a ânima, a teoria junguiana. E existe um cansaço que não aparece nos exames, que não melhora com uma noite de sono, não passa com férias, nem com descanso forçado. É um cansaço mais profundo, um cansaço de quem passou a vida inteira tentando se ajustar. Ajustar o comportamento, o tom de voz, as emoções, ajustar o corpo, o jeito de ser, a forma de sentir, ajustar-se às expectativas, aos papéis, ao que era esperado, mesmo quando isso custava caro por dentro. Muitas mulheres aprenderam cedo demais a ser fortes. Fortes quando ainda eram meninas, maduras quando ainda precisavam de colo, responsáveis quando ainda estavam aprendendo a existir. Elas aprenderam a resolver, a sustentar, a não dar trabalho. Não dar trabalho, gente, quantas pessoas tiveram na sua infância esse sentimento: "Eu não posso dar trabalho"? Eu era sou, né, filha adotiva, e todo mundo falava para minha mãe assim: "Nossa, você já tinha todos os filhos criados, para que você foi inventar de pegar essa menina para criar?". Então dentro de mim, eu tinha aquele sentimento: "Eu não posso dar trabalho". Ela não tinha nem que estar comigo, então eu não posso dar trabalho, e eu amadureci cedo demais. Então, o que eu estou conversando aqui com vocês é sobre o meu próprio sentimento, sabe? É sobre o que eu achei dentro da literatura, o que eu resolvi depois de adulta, mas que eu passei uma vida inteira, eu passei 35 anos, com esse sentimento dentro de mim. E eu não sabia pedir ajuda, porque eu não podia dar trabalho. Então, é sobre isso, sobre aquilo que a gente aprende lá na infância e depois de adulto faz diferença na nossa vida. A gente desaprender, vamos dizer assim, tirar isso do nosso modo de funcionamento, do nosso comportamento, porque isso hoje, depois de adultos, nos atrapalha. Aprenderam a engolir o choro, a seguir em frente, a não parar, porque parar não era uma opção. Quantas de nós, né? Sentir, sentir muito menos. E quando uma mulher cresce nesse ambiente, ela até funciona muito bem, inclusive. Entrega resultados, cuida de todos, assume o que precisa ser assumido, mas essa força tem um preço muito alto. O preço é o afastamento gradual de si mesma. É não saber mais o que sente. É confundir silêncio com equilíbrio. É chamar exaustão de normalidade. Por isso, tantas mulheres dizem que está tudo bem, quando não está. Por isso, seguem sorrindo enquanto o corpo pede uma pausa. Por isso, sentem culpa quando descansam. Gente, quanta culpa eu sentia quando eu descansava. Teve uma vez, isso em 2021, que eu falei: "Não, eu vou mesmo com tudo que eu tenho para fazer, com uma pilha de livros para estudar, eu vou descer, vou pra piscina, vou ficar lá, fazendo nada". Gente, o quanto aquilo me custou. Eu ficava lá, deitada na espreguiçadeira, pensando: "O que que eu tô fazendo aqui? Tem tanta coisa lá em cima para fazer". Então descansar trazia um sentimento de culpa absurdo, né. Quando dizem não, quando, eh, não acolhem a si mesmas. Esse cansaço não é preguiça, não é falta de gratidão, não é drama. É o cansaço de quem precisou se adaptar para sobreviver.
Porque quando o ambiente não acolhe, a mulher se molda. Quando não há espaço para vulnerabilidade, ela cria força. Quando não há escuta, ela silencia. E essa estratégia funciona por um tempo, mas o corpo guarda a memória. A emoção guardada não desaparece. Esses dias eu atendi uma moça e, durante o processo ali, ela disse que sentiu muito medo. Um medo de alguém entrar pela porta, um medo que ela não sabia explicar, não era consciente aquele medo. E a gente foi buscando, buscando. Esse medo foi a vulnerabilidade que ela passou quando criança. Ela foi abusada quando criança. Então, aquele medo daquele momento de vulnerabilidade e que foi agredida, profundamente agredida, porque esse eu acho que é a marca, sabe, mais profunda numa mulher, é passar por uma situação dessas. Então, eh, ela guardava até hoje esse medo, esse medo de ficar vulnerável. Então, veja bem, né, a emoção ficou guardada por quase 40 anos, ela vai fazer 40 anos, e as emoções ainda estavam lá daquela menina, né. A emoção guardada não desaparece, ela se desloca, ela vira tensão, ela vira ansiedade, vira um vazio difícil de explicar. Nesse ponto, muitas mulheres começam a duvidar de si, acham que estão sensíveis demais, que estão exagerando, que algo está errado com elas. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. É a inteligência emocional de alguém que fez o que era possível com o que tinha. É o reflexo de uma história onde ser forte foi necessário para continuar, para sobreviver. Mas reconhecer isso não significa permanecer nesse lugar, entende? Significa apenas parar de se violentar tentando ser quem você precisou ser um dia, quando hoje já é possível ser quem você é. Nomear a dor não é se vitimizar. É o primeiro passo para sair do modo automático, do piloto automático. Eu sempre falo aqui desse piloto automático, porque aquilo que não é reconhecido continua governando. E aquilo que é visto começa aos poucos a se transformar. Muitas mulheres não sabem exatamente o que sentem, elas só sabem que algo não está no lugar. Não é um problema visível, não é algo que se aponta com facilidade. É uma sensação difusa, um incômodo silencioso, que acompanha o dia a dia. Por fora, a vida segue, mas por dentro, algo aperta. Elas dizem, né: "Ah, tá tudo bem", mas sentem uma inquietação constante. Acordam cansadas mesmo depois de dormir. Sentem um peso que não sabem de onde vem, uma tristeza que não tem nome, uma ansiedade que surge sem motivo aparente. Não aconteceu nada grave hoje, nada de errado tecnicamente, e ainda assim o corpo reage. O coração acelera, a respiração encurta, a mente não desacelera. E quando finalmente tem um momento de pausa, algo curioso acontece: a culpa aparece. Culpa por descansar, culpa por não produzir, culpa por não estar disponível o tempo todo. Outra coisa marcante é que quem passa por essas situações quando criança, serve o tempo inteiro, quer servir a todo mundo, né. É como se parar fosse perigoso, como se descansar fosse um luxo que não pode se permitir. Nos relacionamentos, esse padrão se repete. São mulheres que se doam muito, escutam, acolhem, sustentam, estão presentes, mas aos poucos percebem que recebem pouco. Até porque existe um desequilíbrio, isso é sistêmico. Quando a gente doa demais, você não deixa espaço para o outro doar. Então chega um momento que quem doa demais fica cansado e quem recebe demais se acostuma, mas entra em um desequilíbrio. E aí aos poucos essa mulher
percebe que as suas necessidades vão ficando para trás, que o seu limite raramente é respeitado. Elas se adaptam de novo, e de novo, e de novo, até que algo começa a falhar. O corpo, que nunca esquece, começa a falar. Fala através das tensões constantes nos ombros, da dor nas costas, que não passa, né? Vai lá, faz a massagem, mas não passa. Do estômago que se fecha, da insônia que insiste. E aí, no corpo, onde é que isso reage? No intestino. Intestino muitas vezes preso. Enquanto isso, a mente tenta controlar, explicar, racionalizar. Não, é só estresse. Vai passar. Eu dou conta. Mas o corpo não responde à lógica. Ele responde à verdade emocional. Tudo aquilo que foi engolido, contido, silenciado, precisa encontrar uma saída. E quando não encontra palavras, encontra sintomas, fisicamente. Essa ferida é invisível porque ela não sangra. Não aparece nas fotos perfeitas do Instagram, não interrompe a rotina, né, do dia a dia, mas ela existe e cresce no silêncio. Por isso, tantas mulheres se sentem deslocadas da própria vida, presentes, mas desconectadas, ativas, mas vazias. Elas não sabem explicar o que falta, só sabem que algo precisa mudar. E não, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que o corpo está tentando proteger aquilo que a mente aprendeu a ignorar. Quando o corpo fala, não está pedindo controle, ele está pedindo escuta. Está pedindo que essa mulher pare, nem que seja por um instante, e se pergunte com honestidade: o que em mim eu venho tentando controlar? Quando na verdade precisaria sentir. Essa é a ferida invisível. E quando ela não é reconhecida, ela continua governando silenciosamente a forma como essa mulher vive, ama e se relaciona consigo mesma e com os outros também, né? Toda mulher, em algum momento da vida, aprendeu uma coisa perigosa. Não foi ensinada em palavras, mas em experiências, que para ser amada precisa se moldar. Moldar o jeito de sentir, o jeito de falar, o jeito de existir. Aprendeu que algumas emoções eram demais. Ah, para, que drama! Por favor, né? Já deu. E aí a gente vai silenciando, né? A gente vai aprendendo a guardar. Aprendeu que algumas verdades causavam conflitos, que algumas necessidades incomodavam. Então começou a diminuir o que sentia, a engolir o choro, a calar quando algo doía, a suportar o que machucava, acreditando que isso era maturidade. O pior é que você nem sabia o que era maturidade ainda, né? Esse aprendizado quase nunca foi consciente. Ele aconteceu nos pequenos gestos, nos silêncios, nos olhares. Aconteceu quando ser quem ela era parecia arriscado demais. Esses dias, a minha filha de 10 anos falou: Mamãe, se eu acordar de noite, eu posso ir lá te chamar? Eu falei: Minha filha, você vai me chamar pra quê? Aí ela disse: E se eu tiver um pesadelo? Eu falei: Você reza e dorme de novo. Aí ela disse: Não, mas eu gosto de quando você me abraça e, e vem me colocar na cama de volta, eu me sinto segura. Então, veja bem, aonde que as marcas são criadas? Eu podia dizer para ela: Não, vai dormir de novo. Porque você me acorda, porque eu acordo cansada. Mas não, eu falei com ela, né, pode ir então, já que você se sente segura, eu não vou fazer nada, mas já que você se sente segura, vá. Só que quantos de nós não engolimos isso? Não ouvimos um não? A gente foi lá acordar o pai ou a mãe e recebeu um esporro. Então é aí, né, que eu entendo, não posso incomodar, né. Se eu fizer isso, ela não vai gostar de mim. É claro que uma criança conscientemente não pensa isso, mas ela registra isso, né. Com o tempo, esse ajuste deixa de ser uma estratégia e vira um padrão. Ela já não percebe quando se adapta. E quando esse padrão se repete por anos,
algo sutil acontece. Ela segue vivendo, segue funcionando, mas se afastando de si. Não de uma vez, aos poucos, quase sem perceber, até que um dia o vazio aparece. Você não está quebrada, você não está errada, você está fragmentada. Partes suas ficaram presas em momentos da vida onde não havia escolha, apenas adaptação. A dor não surge para punir, ela surge para avisar quando algo saiu do lugar, que uma parte importante ficou para trás, que a vida está sendo vivida, mas na adaptação, não na verdade. Existe uma inteligência feminina profunda que não se perde, mesmo quando a mulher se perde de si. Ela observa, registra, ela chama, esse chamado nem sempre vem em forma de palavras. Às vezes vem com cansaço, outras vezes com irritação, tristeza sem nome, inquietação constante. Às vezes vem como um vazio difícil de explicar. Às vezes a gente tem tudo, tudo que todo mundo precisa, tudo que a gente achou que queria e o vazio continua. Que vazio é esse, né? Essa inteligência sabe o caminho de volta. Ela sempre soube. É por isso que, mesmo depois de tantos ajustes, tantas concessões, tantas tentativas de dar conta de tudo, algo dentro da mulher continua pulsando. Um incômodo, leve no início, depois mais insistente, até que se torna impossível de ignorar. A dor não quer te destruir, ela quer interromper o piloto automático, interromper a repetição, interromper a distância entre o que se vive e o que se sente. O problema é que muitas mulheres aprenderam a desconfiar desse movimento interno, aprenderam a calar quando algo dói, a racionalizar quando algo aperta. Tem pessoas que são racionais demais, não é? Algumas mulheres que querem entender tudo e eu me coloco nesse balaio aí, porque até uns 3 anos, 4 anos atrás, já virou o ano, né? eh, eu queria entender. Se eu não entendesse, estava descartado. Eu queria entender até a Bíblia. Eu fui para algumas formações de desenvolvimento humano e eu ficava ali no modo cético, né, no modo analítico, a formação de constelação familiar, meu Deus, até que eu me permiti sentir. Então, quando a gente tem muitas feridas emocionais, a gente racionaliza tudo. A gente quer entender as coisas para não sentir, né. Então, a gente vai aprendendo a nos apertar, a seguir em frente, quando o corpo pede o quê? Pausa. A gente aprende a ignorar esse chamado de dentro, a ignorar esse sentir. E por um tempo isso funciona. A vida segue. As responsabilidades são cumpridas, as expectativas atendidas, mas o chamado não desaparece. Ele é insistente, né? Ele apenas muda de forma. Aquilo que não é escutado como emoção, como eu disse lá atrás, aparece como sintomas. Essa é a alquimia feminina. Não no sentido místico, né, ou idealizado, mas no sentido profundo da transformação. Algo precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer. Não a mulher, mas a camada que ela criou para sobreviver. Alquimia não é acrescentar força, é retirar excessos. Excessos de controle, excessos de cobrança, excesso de silêncio. Quando uma mulher começa a escutar esse chamado, algo muda por dentro. Ela não sabe explicar, ela apenas sente. Sente que não dá mais para viver desconectada. Sente que não dá mais para se trair. Sente que o retorno não é opção, é necessidade. A inteligência feminina profunda não exige pressa, ela pede presença. E toda vez
que uma mulher escolhe se escutar, mesmo que ainda não saiba como agir, a alquimia já começou. Silenciosamente, de dentro para fora. A alquimia feminina não é sobre virar outra mulher, não é sobre se refazer, se consertar, não é sobre encontrar uma versão melhor, mais forte ou mais iluminada de si. Essa narrativa cansa, porque parte da ideia de que algo em você está errado. E a maioria das mulheres já passou tempo demais acreditando nisso. A alquimia feminina começa quando essa lógica é interrompida. Ela não pede adição, ela pede retirada. Retirada de camadas que foram criadas para sobrevivência. Retirar personagens que precisamos criar para existir, para manter vínculos. Retirar silêncios que pareceram mais seguro do que a verdade que a gente tinha. É sobre lembrar de quem você era antes de aprender a se esconder de si, antes de medir cada emoção, antes de adaptar o tom de voz para não incomodar, antes de negociar consigo mesma para continuar pertencendo. Existia uma versão que não precisava de aprovação para existir. Ela não era perfeita, mas era inteira. Ela sentia sem pedir desculpas, chorava sem se justificar, dizia não, sem culpa. Essa versão não foi perdida, ela só foi guardada. Guardada nos lugares onde você precisou ser forte demais, nos momentos em que sentir parecia perigoso, nas escolhas feitas quando não havia opção. Com o tempo, esconder-se virou estratégia. A estratégia virou hábito e o hábito virou identidade. Você começou a se reconhecer mais pela função do que pela presença, pelo que entregava do que pelo que sentia, pelo que aguenta e não pelo que você vive. E sem perceber, a pergunta mudou. Não era mais quem eu sou, era quem eu preciso ser para não ser rejeitada. Esse é o ponto exato em que muitas mulheres se afastaram de si. Não por erro, mas por necessidade. O problema não é ter se adaptado. O problema é continuar vivendo como se aquela adaptação ainda fosse necessária. A vida muda, o corpo muda, a alma pede outros movimentos. E quando esse pedido não é escutado, ele se transforma em incômodos, em ansiedade, em vazio, em uma sensação constante de estar fora do lugar, mesmo quando tudo parece certinho. Talvez a gente possa mudar a pergunta de o que está errado comigo. Essa pergunta carrega muito julgamento, carrega culpa, carrega a ideia de defeito. Ela fecha o corpo, contrai a respiração, aumenta a distância. Talvez a pergunta mais honesta seja outra. Em que momento comecei a me calar para evitar conflito? Em que momento diminuí o que sentia para manter um vínculo? Em que momento confundi maturidade com silenciamento e força com ausência de dor? Essas perguntas não pedem respostas rápidas, elas pedem coragem. Coragem para sentir o que foi evitado, para tocar em emoções antigas, sem pressa de resolver, para olhar a própria história sem obrigação de justificar tudo. Porque nem tudo que aconteceu foi justo. Nem tudo que você viveu foi leve. E reconhecer isso não é, enfraquecer-se. Isso é te devolver para si mesma. Existe um momento na vida de muitas mulheres em que o piloto automático deixa de funcionar. Aquilo que antes sustentava começa a pesar. Aquilo que antes
Parecia normal, começa a doer. Esse momento não é crise, é chamado. Um chamado para retornar ao teu próprio corpo, a escuta interna, a verdade que foi sendo adiada, não para culpar o passado, mas para parar de repeti-lo. O retorno não acontece assim, né, de uma vez. Ele começa em pequenos gestos, em perceber os próprios limites, em respeitar o cansaço, em não se abandonar para ser aceita. Ele é silencioso, é interno, é profundamente transformador. A alquimia não acontece quando tudo está resolvido. Ela acontece quando a mulher para de se violentar tentando ser quem não cabe mais ser. Quando ela escolhe se escutar, mesmo sem saber ainda o que fazer com o que sente. Quando ela permanece presente, mesmo sem respostas prontas. Nesse instante, algo muda. A dor deixa de ser inimiga, o vazio deixa de ser ameaça, o silêncio deixa de ser ausência. Eles se tornam linguagens. E quando a linguagem é finalmente ouvida, o retorno começa. Não para uma versão idealizada, mas é o retorno para casa, aqui, para quem você é, para quem você era antes das dores. Existe um momento delicado e profundamente humano que acontece depois que a dor é reconhecida. Não é mais negação, mas também ainda não é a clareza. É quando a mulher percebe que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente por onde começar. Esse momento costuma vir acompanhado de medo. Medo de mexer demais, medo de sentir demais, medo de não dar conta de tudo que aparecer quando ela para de se anestesiar. E esse medo faz sentido, não é? Durante muito tempo, essa mulher aprendeu que sentir era perigoso, que olhar para dentro podia desorganizar tudo, que abrir emoções era perder o controle. Por isso, quando o chamado surge, ele vem misturado com resistência, com muita resistência. Uma parte quer continuar funcionando como sempre funcionou e a outra parte pede pausa, pede mudança. Uma parte quer seguir como sempre e a outra não aguenta mais. Você não precisa atravessar isso sozinha. O retorno para si não acontece, né, no caos. Ele acontece quando existe estrutura emocional, ritmo e segurança. A alquimia feminina não é um mergulho desgovernado, é um processo. Um processo que respeita o tempo do corpo, que não força lembranças, que não expõe feridas sem preparo, que não transforma sensibilidade em sofrimento. Existe uma diferença profunda entre reviver a dor e transformá-la. Transformar exige presença, exige condução, exige um espaço onde a mulher não precisa se defender o tempo todo. Por isso, muitas mulheres sentem alívio simplesmente ao perceber que aquilo que elas vivem tem nome, que não estão exagerando, que não estão sensíveis demais, que existe um mapa interno possível. O alívio não vem porque tudo se resolve, vem porque algo finalmente faz sentido. Quando a mulher entende que o corpo não está contra ela, que a emoção não é inimiga, que a dor não é castigo, algo relaxa dentro dela, a respiração muda, o peito desarma, a culpa diminui. E é nesse ponto que o caminho começa a aparecer. Não como uma resposta pronta, mas como uma possibilidade de aprender a se escutar, sem se perder, de tocar emoções sem se afogar nelas,
de resgatar partes de si com cuidado e não com violência. Existe uma sabedoria feminina antiga que sempre soube disso, que processos profundos precisam de tempo, de respeito, de ritual interno. Nada verdadeiro acontece na pressa. Por isso, toda jornada de retorno pede constância, não intensidade. Pede continuidade, não choque. Pede presença, não performance. Performance, essa palavra é importante. No YouTube, no Instagram, tá cheio de cursos pra gente ter performance, pra gente fazer mais com menos, pra gente acordar às 5 da manhã, pra gente fazer várias coisas. Mas temos poucos que dão pausa, que nos pedem pra sentir. A gente precisa disso. Se a gente não fizer isso, a gente adoece. Algumas mulheres tentam fazer isso sozinhas e acabam desistindo. Não por falta de vontade, mas por falta de sustentação. Outras seguem buscando respostas rápidas e se frustram. Porque aquilo que foi construído ao longo de anos não se dissolve em um insight. O feminino precisa de espaço, de camadas, de aprofundamento. E quando existe um caminho desenhado, quando existe uma sequência que respeita o ritmo interno, a travessia deixa de ser assustadora. Ela se torna possível. A mulher não precisa saber tudo antes de começar. Ela só precisa sentir que é hora. Hora de se ouvir com mais honestidade. Hora de se acolher com mais gentileza. Hora de parar de se abandonar para caber. Esse é o ponto em que muitas mulheres chegam, não porque estão no fundo do poço, mas porque já não querem mais viver no raso. Querem profundidade, querem sentido, querem se sentir em casa dentro de si. E esse desejo não surge por acaso. Ele surge quando a alma reconhece que já existe maturidade suficiente para ir além da sobrevivência. Quando a força não precisa mais ser provada para ninguém. A gente não precisa disso. Quando o feminino pede integração. Algumas chamam isso de despertar, outras de transição, outras apenas de cansaço, né? Quando a gente não se conhece, a gente chama isso de cansaço. Mas no fundo, é o mesmo movimento, o chamado para viver de forma inteira. E esse chamado, quando é respeitado, traz alívio. Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo começa a ficar verdadeiro, a fazer mais sentido, né? A mulher para de lutar contra si, para de se ajustar, né? De se julgar por sentir, para de se cobrar um desempenho emocional impossível, até porque nós somos cíclicas, né? Nós não temos, a gente vive num mundo masculino, mas a performance do homem é diferente da performance da mulher. Nós temos 4 semanas no mês. Cada semana desse mês, a mulher tá de um jeito, por questões hormonais. Então tem uma semana que ela produz horrores. Tem uma semana que ela não, se ela pudesse, não levantaria da cama. E tem 2 semanas que ela tá meio termo, né? Nem tá com aquela altíssima performance, mas também não tá lá embaixo. Então nós precisamos respeitar os nossos ciclos. Nós não temos a performance de um homem. Então a gente precisa olhar para dentro, se reconhecer, se entender, se integrar, né? Para que a gente possa ser feliz do jeito que a gente é, como a gente é. A gente precisa de constância. E quando isso acontece, a alquimia deixa de ser um conceito. Ela vira experiência silenciosa, progressiva, sustentada. E mesmo sem saber exatamente aonde essa jornada vai chegar, algo dentro dela sabe. Agora existe um caminho.
Existe um nome para esse movimento de retorno que muitas mulheres sentem sem saber explicar. Na psicologia profunda, ele é chamado de individuação. Individuar não é se tornar diferente de quem é se tornar inteira. É o processo de deixar de viver apenas a partir de papéis, expectativas e adaptações e começar a viver a partir da própria verdade interna. Durante muito tempo, a mulher aprende a se identificar com aquilo que precisa fazer para pertencer. A forte, a cuidadora, a responsável, a que dá conta de tudo. Essas partes não estão erradas, elas foram necessárias, mas individuação acontece quando a mulher deixa de ser governada apenas por essas funções e passa a integrar também aquilo que foi deixado de lado. A nossa sensibilidade, a nossa intuição, né, os nossos sentidos, o nosso sentir, o que precisa, eh, de pausa, aquilo que não precisa de culpa. Esse processo não é ruptura, é integração. Não exige abandonar a vida construída, exige apenas que ela deixe de ser vivida contra si. Individuar é quando a mulher para de querer mudar, achar que tem um problema com ela e começar com coragem a escutar quem ela já é. E quando esse movimento começa, a vida deixa de ser um cansaço, um campo de sobrevivência, passa aos poucos a se tornar um espaço de sentir. E é por isso que eu convido você a conhecer o curso Alquimia Feminina, a cura do feminino ferido. É um curso com 64 aulas, aulas longas, aulas de 20 minutos, 15, 20, tem algumas com um pouco mais, outras com um pouco menos, mas é na faixa de 20 minutos cada aula. Um curso muito profundo, com inteligência emocional, com psicologia profunda, com contos, com mitos, com individuação. Você já aprendeu o que é individuar, né, tornar-se um indivíduo único, com aquilo que ele veio, aquilo que ele nasceu para ser, aquilo que ele era antes de se adaptar. Então, é muito rico a gente trabalhar arquétipos, não arquétipos que você vê no marketing, mas os arquétipos que regem a vida de uma mulher. Esse curso está lindíssimo. Conheça esse curso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Inscreva-se e devore esse curso. Deixe que ele faça a mudança que você precisa na sua vida. Ele tá maravilhoso. Obrigada pela sua audiência. Curta esse vídeo para que ele possa ir mais longe, para que mais mulheres consigam despertar, entender o que está acontecendo com elas. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso e muito obrigada.